Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Deus tem um plano para você e para mim. Vejam como Paulo descreveu isso em Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para você e para mim. Deus tem um plano, um propósito, uma meta para você e para mim. Isto é, para virmos a ser filhos e filhas dele no reino dele. E sim, eles chamam uns primeiro e chamam outros depois, mas cada um ao seu tempo. Mas o desejo dele é que todos cheguem ao arrependimento e que venham a ser, mais cedo ou mais tarde, filhos e filhas dele no reino de Deus. Vejam, por exemplo, aqui em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Veja como o João descreve aqui, 1 João, capítulo 3, versículo 1 a 3. Diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de facto somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu ele mesmo. Isto é o propósito de Deus para você, para sermos filhos dele. Mas, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos, no entanto, que quando ele se manifestar, isto é, quando Jesus Cristo vier, seremos semelhantes a Jesus Cristo. Porque haveremos de vê-lo como ele é, com a sua glória, que hoje não vemos com essa glória. Só vemos de uma certa maneira, mas veremos na sua completa glória. E por isso essa pessoa a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Qual é esta esperança? De quando Jesus Cristo vier, sermos ressuscitados, sermos transformados para sermos como Jesus Cristo é. E por isso todo o se purifica, todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele, como Jesus Cristo é puro. Queridos irmãos, Deus tem um plano a realizar para o propósito que ele tem para você. E isso parte desse plano é através de Jesus Cristo. O plano necessita que nos arrependamos das obras mortas, que tenhamos fé para com Deus e para nós nos comprometermos através do batismo e através da imposição das mãos, recebermos o ajudante, a ajuda, o Consolador, que é o poder de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Essa ajuda nos ajuda a nós a termos a força para vencermos até ao fim, para podermos chegar a esta esperança da ressurreição, para nos podermos purificar, porque diz aqui assim mesmo se purifica. Como? Com a ajuda do Espírito Santo, para sermos como ele é. Precisamos, por isso, de nos purificar, para sermos como ele é, para sermos ressuscitados. Quando? Quando ele vier, quando ele se manifestar, como lemos aqui no versículo 2. Quando ele vier, quando ele for revelado. Isto, queridos irmãos, é parte das doutrinas fundamentais de que Paulo descreveu
em Hebreus, no capítulo 6. Vejam aqui Hebreus, capítulo 6, versículo 2. Hebreus, capítulo 6, versículo 2. Estamos a falar do ensino de batismos, da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Estes dois, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, de uma maneira ou de outra estão ligados. Porque o juízo tem a ver com a ressurreição e a ressurreição tem a ver com o juízo. E, como temos falado em sermãos prévios acerca destas doutrinas básicas, começando com o arrependimento e a fé e o batismo e a imposição das mãos, hoje vamos focar na ressurreição dos mortos. É o que diz aqui, a ressurreição dos mortos. E, sim, vamos tocar brevemente no juízo eterno. Mas falaremos mais acerca do juízo eterno noutro sermão. Por isso, a ressurreição dos mortos, queridos irmãos, é um tema importante. Sim, é um tema importantíssimo no Novo Testamento. Vejam comigo, se faz favor, aqui em Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a ira do Senhor e o tempo determinado para serem julgados os mortos. O que é este julgamento dos mortos? É o julgamento que alguns vão ser ressuscitados na primeira ressurreição, na ressurreição da vida, numa melhor ressurreição, e os outros vão ser ressuscitados na ressurreição do juízo. Por isso, para sermos julgados, se vamos ser diretos para a vida eterna, na primeira ressurreição, ou se vamos ter que ainda passar pelo dia do juízo. Por isso vamos ver que Jesus Cristo ensinou que haveria uma ressurreição. Depois vamos ver Jesus Cristo, de facto, ressuscitou. E depois vamos ver que os apóstolos pregaram, particularmente Paulo pregou perante a ameaça da morte, da ressurreição. Desta boa nova de Jesus Cristo, que ele morreu por nós e ressuscitou. A esperança da ressurreição. Depois vamos ver quando é que estas ressurreições acontecem. Então, vejamos, começando, que Jesus Cristo ensinou a ressurreição. A ressurreição para a vida e a ressurreição para o juízo. Começando então no Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Vejamos, começando a ler no versículo 29, 22, versículo 29 até 33. Respondeu Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem estão em casamento. Porquê? Por o ato de casar e estar em casamento, o casamento é para se procriarem. É para se procriarem. Para terem filhos e filhas. Mas na ressurreição não vai haver isso, diz assim. Não casam nem estão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. E depois continua. No versículo 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não é o que vocês dizem? Ora, ele não é o Deus dos mortos, e sim de vivos. E ouvindo isso, as multidões se maravilharam com a sua doutrina. Por isso, vê-se que Jesus Cristo pregou acerca da ressurreição dos mortos. Vejam um bocadinho maior detalhe aqui
acerca disso em João, capítulo 5, versículo 21. João 5, capítulo 21. João 5, versículo 21. Diz assim, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos. Sim, porque o Pai vivificou Jesus Cristo. Assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Vê-se aqui que Jesus Cristo ressuscita quem Ele quer ressuscitar. E veja aqui no versículo 22. E o Pai a ninguém julga. O Pai a ninguém julga. Porque ressuscitar uma pessoa é parte do processo de julgamento. O julgamento dos mortos, como lemos há pouco. E diz aqui, o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. Ao Filho confiou todo o julgamento. O Pai delegou esta responsabilidade ao Filho. Continuando a ler, vejam também no versículo 27. E lhe deu autoridade para julgar porque é filho do homem. Jesus Cristo tem autoridade de julgar. E vejam, continuando então a ler, onde estávamos a ler no versículo 22, agora vamos ler no versículo 23, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. A fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Precisamos de honrar Jesus Cristo. Porque se não honramos a Jesus Cristo, nós estamos a honrar ao Pai. Na verdade vos digo, quem ouve a palavra... Qual a palavra? A minha palavra. A palavra de Jesus Cristo. O Verbo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, foi o Pai, tem a vida eterna. Por isso temos que ouvir a palavra de Jesus Cristo, temos que ouvir os ensinos de Jesus Cristo e crer no que lhe enviou, que o enviou, que é o Pai. Acreditar na palavra, que a palavra veio do Pai. Porque Jesus Cristo só fala o que o Pai lhe disse para dizer. E crer naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo. Não entra nesse dia do juízo, na ressurreição do juízo, mas passou da morte para a vida eterna direto. Como se fosse o expresso. Não vai pelo dia de juízo. Por isso vemos que há uma ressurreição para a vida eterna e há uma ressurreição para o juízo. A primeira ressurreição é direto para a vida eterna. Da morte para a vida. Para a vida eterna, está claro. Vejamos então em Hebreus capítulo 11, versículo 35. Hebreus 11, versículo 35. Quando está a falar das ressurreições, aqui em Hebreus 11, versículo 35, diz assim, na segunda parte do versículo 35, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Sabemos que no tempo de Jesus Cristo houve mulheres que receberam os seus filhos como mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate. Porquê? Para obterem superior ressurreição. Para obterem superior ressurreição. Para obterem uma ressurreição melhor, superior. E por isso, queridos irmãos, há várias ressurreições, como vamos ver daqui a pouco, mas há uma que é superior, que é melhor. Porquê? Porque é direto, é como se fosse o expresso, direto, da morte à vida eterna. Sem passar pelo dia do juízo.
Por isso, Jesus Cristo, como vimos, ensinou a ressurreição para a vida e ensinou a ressurreição para o julgamento. Além disso, Jesus Cristo ressuscitou. Depois de morrer, ressuscitou. E assim provou que ele era o Filho de Deus. Vejamos então em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1 a 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Como sabem muito bem, Paulo não disse, olha, eu vou ser um ministro de Jesus Cristo. Ou eu vou ser um pastor. Não, foi chamado. Por sua própria vontade, ele estava a perseguir a igreja de Deus. Foi chamado, Deus bateu-lhe assim à porta do coração e chamou para essa responsabilidade. E o princípio é o mesmo para nós hoje em dia, queridos irmãos. Nós não nos declaramos a nós próprios, olha, eu sou um líder da igreja de Deus e eu sou agora um pastor. Não, não. Você tem que aprender a ser um discípulo, a praticar e a viver o caminho. Depois Deus vê o coração e através dos seus ministros Ele verá os seus frutos e então Ele decidirá quando o chamar para essa posição. E por isso vemos aqui Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para pregar o Evangelho de Deus, a boa nova de Deus, o qual foi por Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus. Jesus Cristo foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo Nosso Senhor. Jesus Cristo Nosso Senhor foi designado, como lemos aqui, Filho de Deus, pela ressurreição dos mortos. Está claro que ele foi gerado Filho de Deus e Filho do homem, veio do ventre de Maria, Filho do homem, e foi gerado Filho de Deus pelo poder do Espírito Santo, mas foi designado Filho de Deus, isto é, nasceu de novo como um ser espiritual de volta à glória que ele tinha antes com o Pai. Foi designado por isso Filho de Deus pela ressurreição dos mortos. Quando ressuscitou dos mortos, foi quando foi designado Filho de Deus. Por isso, nascer de novo é quando aconteceu a ressurreição dos mortos. Vejamos então aqui em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 22. Atos 2, versículo 22. Atos 2, versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, isto é, aquela pessoa que nasceu em Nazaré, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus, o próprio Pai, realizou por intermédio de Jesus Cristo entre nós, entre as pessoas que viveram naquele tempo. Diz assim,
o próprio Deus realizou estes milagres e prodígios e sinais, o próprio Deus realizou como? Através ou por Jesus Cristo. O Pai estava envolvido através, por intermédio de Jesus Cristo. Continuando a ler. Sendo isto é Jesus Cristo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, Pai, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus, o Pai, o ressuscitou. Porque Jesus Cristo estava morto, não se podia ressuscitar a si próprio. Por isso o Pai, que era outro ser independente da forma de Deus, que Jesus Cristo, o Verbo, antes de vir a ser carne, era da forma de Deus e que se esvaziou, como lemos em Filipenses capítulo 2, versículo 5 e 6, se esvaziou. Jesus Cristo morreu. E então o Pai o ressuscitou dos mortos. É que diz aqui. Deus, o Pai, o ressuscitou Jesus Cristo, rompendo os grilhões da morte. Porque quando não era possível, fosse ele retido por ela. Vê-se aqui então que o Pai ressuscitou Jesus Cristo. Isto é, Jesus Cristo de facto foi ressuscitado. Não há dúvida. Vejam no versículo 29. Irmãos, sejam permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi. Queridos irmãos, deem-me a autorização de falar extremamente claro. Está aqui, aqui a ser, neste discurso de Pedro, está Pedro a dizer, deixem-me dizer isto muito claramente. A respeito do patriarca Davi, que Jesus Cristo que David morreu e foi sepultado. E o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Isto é, ele não ressuscitou até hoje. O rei David está morto até hoje. Estava Pedro aqui a dizer. Veja no versículo 34. David não subiu aos céus. Nenhum outro ser humano ressuscitou para a vida eterna, exceto Jesus Cristo. Foi o que Pedro disse aqui. Lemos agora mesmo, no versículo 24 de Atos 2, o Deus, o Pai, o ressuscitou, Jesus Cristo. Mas Pedro depois diz, deixe-me dizer muito claramente que David ainda está na sepultura, até hoje. E, queridos irmãos, se o rei David não está no céu, diz aqui, David não subiu aos céus, no versículo 34, quanto mais estas outras pessoas que vocês dizem, olha, ele está no céu, está lá a olhar para nós. Ninguém subiu ao céu, nem David, exceto Jesus Cristo, que o Pai o ressuscitou. Vejam em 1 João, capítulo 5, versículo 11. 1 João, capítulo 5, versículo 11. 1 João, capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Deus nos dá a vida eterna, a esperança de virmos a ter a vida eterna, mas esta esperança está no seu Filho, em Jesus Cristo. Por isso, aquele que tem o Filho, aquele que está perto de Jesus Cristo, que está ligado a Jesus Cristo, que tem o Filho, tem a vida eterna. Tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna.
acho que é bem claro. Porquê? Porque tudo foi delegado ao Pai, como lemos há pouco em João, capítulo 5, versículo 21, 22 e 27. Tudo foi delegado ao Pai. O julgamento foi delegado ao Pai. Perdão, a Jesus Cristo, que eu estou a dizer. O julgamento foi delegado a Jesus Cristo. Tudo foi delegado a Jesus Cristo pelo Pai. Desculpem, disse mal, eu não queria ter dito dessa maneira. Tudo foi delegado a Jesus Cristo pelo Pai. Desculpe por ter dito erradamente. E por isso vemos que o Pai ressuscitou Jesus Cristo, tudo foi delegado a Jesus Cristo. Ele é que tem o direito de dar a vida a nós. E temos que honrar a Jesus Cristo. Porque se não honramos ao Filho, não temos a vida. Então vimos que Jesus Cristo ensinou acerca da ressurreição. Vimos que Jesus Cristo de facto ressuscitou. E agora vamos ver que os apóstolos foram testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. Vejam em Atos capítulo 1, versículo 21 a 22. Atos capítulo 1, 21 a 22. Este é que quando Judas tinha cometido o seu erro, como sabemos, Judas Iscariotes. Então escolheram uma outra pessoa para tomar essa sua posição entre os 12. E escolheram Matias. E vejam então aqui no versículo 21, diz assim: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João Batista, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, isto é, Jesus Cristo, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. É necessário que um destes, que foi testemunha disto tudo, que se torne testemunha conosco, com os nossos 11, para ser parte dos 12, testemunha conosco da ressurreição. E por isso escolheram uma pessoa, foi o Matias, para os acompanhar, para serem testemunha. Veja em Atos, capítulo 2, versículo 32. Diz assim: a este Jesus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Todos nós somos testemunhas. Não é uma pessoa a ser uma testemunha, não é duas testemunhas, todos nós somos testemunhas. Foi bem testemunhado a ressurreição de Jesus Cristo. Vejam aqui em Atos, capítulo 4, versículo 1 e 2. Atos 4, capítulo 1 e 2. Falavam eles ainda ao povo, isto é, Pedro e João, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. E ressentidos por eles, isto é, Pedro e João, por ensinarem eles o povo, ao povo, e anunciarem Jesus Cristo, em Jesus Cristo, ou através de Jesus Cristo, a ressurreição dentre os mortos. Vês aqui que Pedro e João pregou a ressurreição dentre os mortos. Mas não foi só Pedro e João, foi Paulo também. Vejam aqui também em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Versículo 16 e 17. Romanos 1. Versículo 16 e 17. Pois não me envergonho, está aqui Paulo a dizer aos romanos, do Evangelho de Cristo. Como diz na Almeida, revista e corrigida. Como diz na Almeida, corrigida e fiel. Não me envergonho do Evangelho de Cristo.
A boa nova do que Cristo fez por nós, que morreu por nós e que Cristo foi ressuscitado, abrindo para nós o caminho da ressurreição dos mortos. Isto é a boa nova, o Evangelho de Cristo. Para quê? Para podermos ser partes do Evangelho maior, que é o Evangelho do Reino de Deus, para podermos ser partes do Reino de Deus. Pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego e do brasileiro e do angolano e seja que for. Queridos irmãos, Paulo não tinha vergonha de dizer a boa nova do que Cristo fez por nós, porque deu a sua própria vida por nós, que se esvaziou, que era da forma de Deus, que veio para a terra como um ser humano, que era da forma de Deus, se tornou como carne da forma de homem e morreu por nós na cruz e ressuscitou. Isto é o Evangelho de Cristo, a boa nova, que Ele abriu o caminho para nós e que Ele é o nosso capitão. A Ele, através dele, por meio dele, o Pai delegou tudo. Continuando então em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus Pai prova o seu amor para conosco porque deu Cristo, o seu Filho amado por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. O sangue de Cristo paga, isto é, a vida dele, paga pelo sangue de Cristo, que a vida está no sangue. O sangue de Cristo paga, justifica os nossos pecados. Paga, nos justifica, nos faz justos. Pagou a pena da morte. Assim seremos salvos por ele da ira. Seremos por ele salvos da ira, do castigo de Deus. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com o Pai, mediante a morte do seu Filho Jesus Cristo, se fomos reconciliados com o Pai, que era o ser da forma de Deus, que era o Deus, e fomos reconciliados pelo outro ser da forma de Deus, que era o Verbo, e que se fez carne, morreu por nós e deu a sua vida por nós, e por isso somos reconciliados, como diz aqui, com Deus, com o Pai, mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados pela morte dele, seremos salvos pela sua vida. Como é que ele vive? Porque ressuscitou dos mortos. Seremos salvos pela sua vida, porque ele ressuscitou dos mortos. Vejam então Romanos capítulo 6, versículo 4 e 5. Romanos 6, versículo 4 e 5. Fomos, pois, sepultados com ele. Nós, quando fomos batizados na água. Batizados na água. Fomos sepultados debaixo da água com Jesus Cristo. Digamos assim, numa morte da água, simbolicamente, com Jesus Cristo. Na morte pelo batismo. Para que,
como Cristo foi ressuscitado, como Cristo ressuscitou da morte, a ressurreição dos mortos, como Cristo ressuscitou da morte, pela glória do Pai, pelo poder do Pai. Assim também andamos nós, quando saímos da sepultura da água, após o batismo, andamos nós em novidade de vida. Andamos nós de uma maneira nova, numa vida nova. E, queridos irmãos, isto é o que nós precisamos de fazer com a ajuda do poder do Espírito Santo. E por isso é que lemos há pouco, quando estávamos a ler 1 João 3, tendo esta esperança, todos nós nos esforçamos para ser purificados, para andarmos desta novidade da vida. Continuando a ler então, no versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, Cristo morreu, nós, na semelhança disso, somos batizados na água. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, saímos daquela água. E simbolicamente representando que vamos ser ressuscitados no dia da ressurreição dos mortos. E percebendo isto, versículo 6, que foi crucificado com ele o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, não sirvamos o pecado como escravos. Temos de servir a Deus. Não devemos continuar a pecar. Não devemos de continuar a pecar. Temos que viver numa novidade de vida. Vejam então aqui em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 3 a 4. Diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Acima de tudo, irmãos, antes de tudo, vos estou a dar, vos estou a pregar, vos estou a dar o que recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado. E ressuscitou ao terceiro dia. Ele morreu, como sabemos, numa quarta-feira. O primeiro dia foi uma quinta. O segundo dia foi uma sexta. O terceiro dia foi o sábado. Ressuscitou ao terceiro dia. Ao fim desse terceiro dia. Ao sábado. Segundo as Escrituras. Jesus Cristo ressuscitou. Queridos irmãos, é o que está aqui a dizer. Ressuscitou no terceiro dia, ao fim do sábado. Porque não tem nada a ver a que horas é que ele morreu. Não está a dizer, olha, morreu às 3, por isso ressuscitou às 3 da tarde. Não, o primeiro dia, depois de morrer, o primeiro dia da quarta, depois da quarta, é a quinta. Qualquer hora da quinta cumpria esse primeiro dia. O segundo dia, qualquer hora da sexta. E o terceiro dia, qualquer hora do sábado. É o terceiro dia. Ele ressuscitou o terceiro dia. Lemos também, está claro em Mateus 12:40, que ele estaria... vamos ver aí, mantenha o dedo aí em Coríntios, porque ainda não acabámos de ler. Mas vejam, por exemplo, em Mateus 12:40. Mateus 12:40. Diz assim: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O Filho do Homem vai estar 3 dias e 3 noites no sepulcro, no coração da terra. Ora, 3 dias e 3 noites. Quarta-feira à noite, quinta-feira durante o dia, quinta-feira à noite,
sexta-feira durante o dia, sexta-feira à noite e sábado durante o dia. Por isso foi 3 dias e 3 noites. Sexta-feira à noite, está claro, é a noite do sábado, porque Deus conta os dias a partir. Por isso foi quarta-feira à noite e quinta, que é o primeiro dia, esteve na sepultura. Deus conta os dias do pôr-do-sol ao pôr-do-sol. Quinta-feira à noite e sexta, que é o segundo dia. E sexta-feira à noite, ou digamos assim, após o pôr-do-sol, que é o sábado, a maneira que Deus conta os dias, e o sábado durante o dia, o terceiro dia. Ele esteve no ventre por esses 3 dias e 3 noites. E por isso, para estar 3 dias e 3 noites, tinha que ser ao fim, lá para o fim do sábado, perto do pôr do sol. E por isso, como estávamos a ler aqui em Coríntios, teve 3 dias. Foi quinta, sexta e sábado. Mateus 12:40 diz que teve 3 dias e 3 noites. Quer dizer, que foi quarta-feira à noite até quinta, quinta-feira à noite até sexta, e sexta-feira à noite, que é o começo do sábado, até ao fim do sábado. Foi os 3 dias. 3 dias e 3 noites. Tudo muito direitinho. Tudo muito direitinho, de acordo com as Escrituras. De acordo com as Escrituras. Continuando então a ler, assim, aqui, acerca das testemunhas que viram Jesus Cristo ressuscitado. Testemunhas que viram ele morrer e que viram ele depois de ele ter ressuscitado. Não foi um fantasma, foi mesmo ele que tocaram nele e disseram, olha, sou eu mesmo. Diz assim, versículo 5, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Mais de 500 pessoas o viram de uma só vez. Dos quais a maioria ainda está a viver. Por isso vocês podem perguntar a eles, estava aqui Paulo a dizer a eles, vocês podem perguntar a eles, ainda estão vivos, podem perguntar a eles se é verdade ou não. A maioria sobrevive até agora. Está claro, hoje em dia, 2000 anos depois, não, mas nessa altura, quando ele escreveu isso, sim. Porém, alguns já dormem, sim. Porém, alguns já faleceram. Depois foi visto por Tiago. Mais tarde, por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Eu, Paulo, também o vi. Jesus Cristo apareceu a Paulo. Como se lembram? Queridos irmãos, Jesus Cristo foi visto por muitas testemunhas. O Evangelho foi pregado pelos apóstolos. O Evangelho de Jesus Cristo foi pregado. Isto é, que ele viveu, que ele morreu e que ele foi ressuscitado. Esta boa nova, o Evangelho de Jesus Cristo foi pregado. E vejam aqui em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 7 a 11. Diz assim, mas o que para mim era lucro, disse Paulo, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, por exemplo, eu talvez tenha tido um bom emprego, tenha a ganhar milhões, ou seja o que for. Para mim, perder isso por causa de Cristo é porcaria. Porque Cristo tem valor muito maior. É o que Paulo está a dizer. Sim, de veras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, isto é, como lixo, como estrume, o que perdi, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, está Paulo a dizer, não é a minha própria justiça, que eu não sou nada, sou uma porcaria, foi o que Paulo está a dizer aqui. Não é a minha justiça. A minha justiça que procede da lei, de que eu cumpri a lei. Não, eu tenho os meus pecados, estás a dizer Paulo. Por isso não é a minha justiça.
senão a justiça que é mediante da fé de Cristo. Porque Jesus Cristo teve fé, e o que ele fez vem da fé, e a fé dele que nos fez justos. Jesus Cristo, pelo seu sangue, nos justificou. Foi o que lemos um pouco atrás. A justiça que procede de Deus, não é minha própria, procede de Deus, que é a justiça pela fé de Cristo. Baseada na fé. Para o conhecer. E o poder da sua ressurreição. E a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo está a dizer, tudo aqui não vale nada. Tudo da vida que eu tenha perdido não tem valor nenhum. E não é por causa da minha justiça, do que eu tenho feito, da minha própria justiça, porque a minha própria justiça, de acordo com a lei, é uma porcaria. Mas é por causa da fé de Cristo, por causa da justiça que vem da fé de Deus, de Cristo, pelo que ele fez por nós. Por isso, perder tudo não tem valor nenhum, desde que eu consiga alcançar a ressurreição dos mortos através de Jesus Cristo. Isso é que tem valor. É o que Paulo está aqui a dizer. Tudo que eu perdi não tem valor nenhum, para que de algum modo venha a alcançar a ressurreição dentre os mortos. Isso é que tem valor. Paulo estava preparado a perder tudo. A dar a sua própria vida. E, ao facto, ele deu a sua própria vida. E sim, os apóstolos deram a sua própria vida. Exceto um, João. Mas todos eles deram a sua própria vida pela ressurreição dos mortos. E mesmo debaixo de ataque, debaixo de ameaças, esperando a morte, pregou a boa nova de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez. Pregou a ressurreição dos mortos. Vejam aqui em Atos 23, versículo 6. Atos 23, versículo 6. Versículo 6. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha-se de saduceus e outra parte do sinédrio de fariseus, disse o seguinte, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Vocês estão a julgar porque eu estou a dizer que vai haver uma ressurreição da morte. Isto é o que os fariseus acreditavam. Porque os saduceus não acreditavam nisso. E por isso então houve um debate entre eles. Estes dois começaram a guerra um com os outros. Diz assim, versículo 8, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito. Ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Por isso ele pôs fogo nesta coisa. Trouxe aquilo porque ele está a dizer, eu estou a ser julgado porque estou a pregar a ressurreição dos mortos. Vejam em Atos 24, versículo 14. 24, versículo 14, diz assim, porém confesso-te que, segundo o caminho a que chamam a seita, isto é, chamam esta seita, esta seita, a igreja de Deus é uma seita, este caminho é uma seita. Não, queridos irmãos, isto é o caminho de Deus. Diz aqui que segundo o caminho de Deus, que chamam uma seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição. Haverá uma ressurreição dos mortos. Tanto de justos como de injustos. Os bons e os maus vão se ressuscitar. Por isso, também me esforço para ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens.
esforço para ter tudo direitinho. Veja no versículo 21. Salvo estas palavras que clamei, estando entre eles, hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Eu sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Como vimos, Jesus Cristo pregou acerca da ressurreição. Vimos que a ele foi delegado toda a responsabilidade, a posição de julgar, decidir quem é que havia de ser ressuscitado e não. Vimos que Jesus Cristo ressuscitou como prometido e como nas Escrituras, de acordo com as Escrituras, e muitas testemunhas acerca desse fato, dessa realidade. Vimos que Paulo e os apóstolos pregaram a ressurreição sob a ameaça da morte. E eles morreram por causa disso. Então, o que podemos dizer acerca da ressurreição? Quando é que as pessoas vão ressuscitar? Primeiro, há uma ordem na ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Mas de facto Cristo ressuscitou dentre os mortos. Sim, de facto, vimos isto é facto. Sendo ele a primícia dos que dormem. Foi o primeiro dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, pelo Adão, também por um homem, Jesus Cristo, veio a ressurreição dos mortos. Assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos. Bons e maus. Todos. Cada um, porém, em sua ordem. Primeiro Cristo. Depois, que é a primícia, o primeiro. Depois, os que são de Cristo. Na sua vinda. Isto é na sua segunda vinda. Isto é a primeira ressurreição. Aquela ressurreição, melhor ressurreição. É uma ressurreição melhor. Esta é uma ressurreição de mais valor. Porquê? Porque é direta para a vida eterna. Perdão. Na sua vida. E depois, então, virá o fim. Virão os outros, a ressurreição dos outros, e o ponto final, quando Jesus Cristo entregar o reino ao Pai, de Deus, ao Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Vejam também aqui, no mesmo capítulo, no versículo 50 a 54. Isto afirma, irmãos, que a carne e a sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, nestas duas secções de 1 Coríntios 15, vemos que há uma ordem. Primeiro Cristo, depois os cristãos à segunda vinda de Cristo, durante a última trombeta. E depois os outros mais tarde, como vamos ver. E este vai acontecer durante a última trombeta. Tessalonicenses diz a mesma coisa. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Mas adiciona:
que um ponto adicional. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, isto é, os que estão a dormir, isto é, os que estão mortos, estão a dormir, para não vos entristeceres com os demais, como as outras pessoas que estão tristes, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, pois se acreditamos que Jesus Cristo de facto morreu e ressuscitou, e isso vimos, provamos que de facto Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, isto é, através de Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Vai ressuscitar, quando Ele vier, aqueles que estão mortos, os verdadeiros cristãos. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Isto é, os que estão mortos vão ressuscitar primeiro e depois nós que estamos vivos vamos ser transformados depois deles serem ressuscitados, mas juntos depois seremos, digas assim, levados quando soar essa trombeta, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, e como lemos em Coríntios 15, que é a 7ª trombeta, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, exatamente o que acabamos de ler, é repetido aqui, depois nós os vivos, os que ficarmos, isto é, os que nós estamos vivos, que ainda somos cristãos, que somos cristãos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para encontrarmos o Senhor nos ares. E daí adiante, e assim, daí adiante, estaremos para sempre com o Senhor. E onde é que vamos estar? Vamos reinar na terra. É onde vamos reinar. Consolai-vos, pois, uns com os outros com estas palavras. Não percam esperança. Tenham fé. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 a 6. Lê-se. Apocalipse capítulo 20, 4 a 6. Diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram aqueles demais, foi dada a autoridade de julgar. Quem são? Os que foram ressuscitados, para julgar com Cristo. E vê-se aí ao fim desse capítulo, diz assim: viveram e reinaram com Cristo durante 1 milénio. O resto das pessoas não foram ressuscitadas até os 1000 anos depois. Diz assim: os restos dos mortos não reviveram até se completassem os 1000 anos. E por isso esses que ressuscitaram primeiro, ao início do milénio, é a primeira ressurreição. Os outros vão ressuscitar depois do milénio. E por isso, depois do milénio, vai haver a ressurreição do juízo. Porque esta primeira ressurreição é a ressurreição direta ao início do milénio, à vinda de Cristo, direta para a vida eterna. A segunda ressurreição, depois do milénio, é uma ressurreição, como lemos aqui, no versículo 11, capítulo 20, versículo 11, diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que se senta, e de cuja presença fugiram o céu, a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos de pé, isto é, ressuscitados, mortos ressuscitados. Quando é que isto acontece? Depois do milénio, como vimos há pouco, diante do trono. Então se abriram os livros, a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra do Verbo, a palavra de Jesus Cristo, que é o que nos vai julgar. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que está escrito nos livros, na Bíblia. Sim, então há aberto o livro da vida e depois, conforme são julgados, conforme se vão arrependendo, vão então receber a vida eterna. Vão receber direito à vida eterna, vão receber o Espírito Santo, vão vencer as fraquezas da carne, como se lê, por exemplo, em Mateus 11, versículo 20, Mateus 11, versículo 20, Mateus 11, versículo 20, diz assim: passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres, pelo facto de não se terem arrependido. E disse: ai de ti, Corazim, e de ti, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo, no dia de juízo, haverá menos rigor
para Tiro e Sidom do que para vós outros. Vai haver menos rigor para eles do que para vocês no dia de juízo, porque vão ressuscitar ao mesmo tempo e vai haver menos rigor para eles. Porquê? Porque eles não viram o que vocês estão a ver. Vocês estão a ver o próprio Filho de Deus. E tu, Cafarnaum, e levar-te-ás, porventura, até ao céu? Descerás até ao inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres, quando diz ao inferno, está claro, é Hades, isto é até à morte, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia 2. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo, Cafarnaum. Vejam também no capítulo 12, versículo 41 e 42, que diz assim, capítulo 12, versículo 41 e 42, que diz assim, ninivitas se levantarão no juízo com esta geração. Quando é o juízo? Depois do milénio, depois daqueles 1000 anos, aqueles restos dos mortos vão ressuscitar. Todas as nações vão ressuscitar, todos ao mesmo tempo. Então se levantarão no juízo com esta geração. Vão ressuscitar juntos ao mesmo tempo com esta geração. Isto é os ninivitas, e como vimos os outros há pouco, os de Sodoma e outros. E diz assim, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior que Salomão. Vê-se então que vai haver uma ressurreição do juízo. Esta ressurreição do juízo, como vimos, é quando os livros vão ser abertos. Vejam também em João capítulo 12. João capítulo 12. João capítulo 12, versículo 47. João 12, versículo 47. Diz assim, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita não recebe as minhas palavras, as palavras de Cristo, tem quem o julgo. A própria palavra que tenho proferido vão ser julgados de acordo com estas palavras, de acordo com o que está escrito nestes livros. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Jesus Cristo fez tudo e está a fazer tudo como foi delegado a ele pelo Pai. Está claro por isso que o Pai está envolvido. Os seus mandamentos são a vida eterna, como diz aqui, o seu mandamento é a vida eterna. O Pai está envolvido, mas delegou a atividade da execução a Jesus Cristo. Tudo foi falado e foi feito através do Verbo, que é Jesus Cristo. A palavra, o Verbo, o julgará, que é esta palavra. A própria palavra que tenho proferido, que é nestes livros. É tão claro. É tão claro. Vejam também em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. João, Atos capítulo 17. Versículo 30 a 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependem. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Deus vai julgar o mundo. Deus, o Pai, vai julgar o mundo por meio de um varão. Quem é esse varão? Jesus Cristo. Deus está a julgar por meio de um varão a quem delegou esta responsabilidade de julgar o mundo. Que é esse varão? Jesus Cristo. E esse varão diz, eu não vou julgar, mas as minhas próprias palavras o vão julgar.
Continuando a ler então aqui em Atos 17, versículo 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Que é Jesus Cristo. Esse varão é Jesus Cristo. Esse varão é Jesus Cristo. Vejam Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus 9, versículo 27. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. O juízo é quando ressuscitarem. É o dia do juízo. Quando esses mortos, como lemos no Apocalipse, depois do milénio, ressuscitarem, e os livros são abertos, e vão ser julgados de acordo com o que está nos livros. Foi o que lemos há pouco, em Apocalipse capítulo 20. Sim, para sublinhar isto, lemos ao vez de novo, porque é bom ler de novo. Diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta. Quem é que vai julgar? Quem é que foi delegado isto? A este varão, que é Jesus Cristo. Diz assim: nele se assenta, de cuja presença fugiram o céu, a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi também os mortos, os grandes e pequenos. Vi os mortos, as pessoas que morreram, importantes ou não importantes, grandes e pequenos, postos em pé, isto é, ressuscitados, diante do trono, perante Jesus Cristo, que é o juiz. Porque o Pai delegou o julgamento ao Filho, ao varão, como lemos. Então se abriram os livros, estes livros, porque Jesus Cristo diz, é por esta palavra que vão ser julgados. Abriu os livros. E outro livro foi aberto, o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Então, conforme aprendem e veem, e depois têm que se arrepender, porque nunca sabiam este conhecimento. Vejam criancinhas que morreram e pessoas de outras religiões que nunca souberam a Cristo, vão ter a oportunidade que nunca tiveram. Até falsos cristãos que nunca souberam o verdadeiro Cristo vão ver ter a oportunidade que nunca de facto tiveram. Porquê? Porque neste mundo, o mundo está todo enganado por Satanás. E vão ter a oportunidade que nunca tiveram. E vão poder arrepender-se. E vão poder vir a conhecer o verdadeiro Deus. Vão conhecer o verdadeiro Cristo e a verdade. E então vão dar graças a Deus. Tal como Paulo diz em Romanos capítulo 11, todos os israelitas serão salvos. Porque eles estavam cegos. Como disse no dia de juízo. Sim, vai ser mais tolerante àqueles de Sodoma e de outras terras, mas vão ter uma oportunidade de vir a ter a conhecer. E podem se arrepender. E podem vir a conhecer a verdade. E quando se arrependem, fazem um compromisso através do batismo, e quando são batizados pela imposição das mãos dos servos de Deus, receberão o Espírito Santo de Deus. Para quê? Para vencer as fraquezas da carne. E vão ter um certo período de tempo para vencer, até ao fim do tempo terem provado que querem, de facto, desenvolver e crescer no caráter santo e sagrado de Deus, para depois, um dia, receberem a vida eterna, isto é, para terem o nome deles escrito no livro da vida eterna. Isto é, para terem a vida eterna. Mas, queridos irmãos, mas também há indicações de uma outra ressurreição para a destruição final dos pecadores. Para a destruição final dos pecadores. Vejam comigo em Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4, versículo 1 a 3. Pois eis, que vem o dia e arde como fornalha.
vem o dia, e esse dia arde como a fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho, isto é como a palha. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Vem o dia que estas pessoas pecaminosas vão ser queimadas, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte não lhes deixará nem raiz nem ramo. Para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros, soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. O dia virá, como diz assim, como vemos, em que os iníquos vão ser queimados e virão a ser como cinzas. E esses perversos vão ser pisados debaixo das plantas dos vossos pés, isto é, de seres espirituais. Vejam comigo também em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Se hoje em dia nós sabemos a verdade, vocês sabem a verdade, não estamos interessados mais na verdade. Olha, vamos beber e vamos para a festa do mundão e vamos fazer o que queremos fazer. Não estamos mais interessados na verdade. Cuidado! Porque se vivermos deliberadamente em pecado, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários. Queridos irmãos, precisamos de pensar nisto com muito cuidado para ver como é que estamos. Sem misericórdia morre pelo depoio de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito de graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Então vejamos aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 13 a 15. Apocalipse capítulo 20, versículo 13 a 15. Deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Por isso vemos aqui que a morte e o além, aqueles que estavam ainda no além, o grego é no Hades, que ainda estavam na sepultura, que ainda não tinham sido ressuscitados. Foram lançados para dentro do lago de fogo, para a segunda morte. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Por isso, queridos irmãos, temos que nos arrepender. Temos que vencer até ao fim. Porque há uma ressurreição dos mortos. A primeira ressurreição é direto, uma melhor ressurreição para a vida eterna. A segunda ressurreição
a ressurreição de juízo. Mas se nós decidirmos que não queremos fazer nada bem, não há mais justificação ou perdão. É o pecado imperdoável. E então vamos ser castigados no fogo. Como vemos aqui, indicações de outra ressurreição para o lago do fogo, para a destruição dos ímpios. Mas nós temos que vencer, queridos irmãos. Veja aqui no Apocalipse capítulo 21, versículo 7 a 8. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei seu Deus, e ele me será filho. Este é o plano de Deus para nós, para sermos seus filhos, para vencermos a fraqueza da carne e para estarmos no seu reino eternamente, através da boa nova do Evangelho de Jesus Cristo, que ele morreu por nós e deu a sua vida por nós e ressuscitou, abrindo o caminho para nós podermos ressuscitar também. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Isto é, os que não vencem o pecado, a segunda morte. Queridos irmãos, o resultado final do plano de Deus, o desejo de Deus, é que você e eu cheguemos ao arrependimento. O desejo de Deus é que os pecadores se arrependam. Queridos irmãos, como vemos, a ressurreição é sublinhada e repetida e reenfatizada no Novo Testamento. Mas é negligenciada, a ressurreição é negligenciada pelo cristianismo deste mundo. Por quê? Por causa da crença da alma imortal. Por causa da crença falsa da alma imortal. Porque está claro, se você já está a viver no céu, por que ressuscitar dos mortos? Se você já tem a vida eterna, por que esta ressurreição? Esta doutrina falsa hoje em dia está no mundo todo. As pessoas dizem, olha, ele morreu, está no céu, ele está a olhar para você lá. Olha como meu pai, como minha mãe está tão contente, estão a olhar o que eu estou a fazer, ou coisa assim. Queridos irmãos, a doutrina da ressurreição dos mortos é uma doutrina básica da Igreja de Deus, tal como Paulo explicou. Conforme nós nos aproximamos, queridos irmãos, agora dos festivais do 7º mês, é próprio e devido nos lembrarmos desta doutrina crítica e importantíssima. E é muito encorajador quando temos esta doutrina, esta esperança que vai haver uma vida eterna, uma ressurreição dos mortos para nós. Queridos irmãos, que esse dia venha rapidamente.